O teto de gastos pode deixar o INSS sem dinheiro. E aí, o que vai acontecer? Aposentado desamparado, velhinho sem ter dinheiro para comprar comida, ou remédio, ou o que quer que precise para sobreviver. Pois é, famigerado, teto de gastos ataca novamente. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Josias, a nossa equipe separou uma reportagem da Folha de São Paulo, que fala sobre o INSS. O governo teme faltar dinheiro para o INSS e traça plano de emergência. Restam só 2,4 bilhões até agora, o fim do ano, não é nem ano que vem, ainda esse ano, e a Casa Civil enviou uma consulta para o Tribunal de Contas da União sobre a possibilidade de pagar aposentadorias fora do teto de gastos. Bloqueio de recursos do orçamento deixou o governo Bolsonaro com apenas menos de 2,5 bilhões para bancar gastos discricionários de todos os ministérios no último mês do ano. Há um temor real de falta de dinheiro até mesmo para despesas obrigatórias, e aí estão as aposentadorias, o que levou o executivo a traçar um plano de emergência. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, enviou para o TCU uma consulta pública sobre a possibilidade de usar crédito extraordinário fora do teto de gastos para bancar despesas do INSS. A tese é que esses gastos cresceram muito depois da aceleração de análises de requerimentos e redução da fila de espera, deixando o governo sem margem de manobra no orçamento nos últimos meses, agora de 2022. O buraco das despesas é estimado em 22 bilhões de reais, 70% correspondem à Previdência. Problemão, hein, Josias? Orçamento todo furado aí. Então, a gente viu aí o que aconteceu, né? Teve uma redução da fila de espera, né? Com isso, os gastos do INSS aumentaram. E daí a gente vê um dos grandes problemas com essa história de teto de gastos. Ele congela os gastos por 20 anos, independentemente do que aconteça. Então, aumentou o número de velhinhos precisando de aposentadoria, azar seu. O teto de gastos está ali pelos próximos 20 anos. E é uma coisa que parece que só agora as pessoas estão percebendo esse problema. Daí a gente pode ir aqui para um trecho dessa reportagem que eles citaram ali da Folha. E no texto a gente vai ler que a Casa Civil está alegando que o exercício de 2022 apresenta situação atípica. Por exercício aí, entenda as contas, né? Então as contas de 2022 têm uma situação atípica. E aí a Casa Civil ainda questiona se o crescimento imprevisível e extraordinário da despesa obrigatória, conjugada com a ausência de instrumentos legais adequados à demanda por crédito adicional em função de restrições temporais, seria motivação suficiente para abertura de crédito extraordinário. Vamos tentar dissecar isso aqui, porque a Casa Civil largou para a gente uma frase sem nenhuma vírgula e com 3 linhas, Sofia. Crescimento imprevisível e extraordinário de despesa obrigatória. Está se referindo ao aumento do número de velhinhos precisando de aposentadoria. Então tá. Primeiro problema, muito velhinho precisando de aposentadoria. Segundo problema, ausência de instrumentos legais adequados à demanda por crédito adicional. Aí ausência de instrumentos legais. Está se referindo ao fato de que não existem instrumentos legais para aumentar o orçamento para pagar para esses velhinhos por causa aí do teto de gastos. Agora vem o melhor. Ó. Por que não tem esse instrumento? Não tem esse instrumento, atenção, em função de restrições temporais. Restrições temporais é sinônimo de teto de gastos, Sofia, é isso? Aí está se referindo que até mais para frente na reportagem cita algumas possibilidades que poderiam ser usadas para desviar aí do teto de gastos, mas não tem tempo hábil para fazer uso dessas tá. Então tá melhor explicado. Dessas alternativas. Beleza. Sem você eu não ia entender 1/3 dessas 3 linhas com apenas uma vírgula que a Casa Civil jogou aqui para a gente via Folha de São Paulo. E daí, se isso seria motivação suficiente para abertura de crédito extraordinário, abrir abertura de crédito extraordinário, leia-se furar o teto de gastos. Aprovação do TCU para desviar aí do teto de gastos. Ok. Agora, o meu problema com isso aí, Álvaro, é que, assim, eles falam
uma situação atípica. Mas a questão é que não é uma situação tão atípica assim, né? Eles congelaram o orçamento por 20 anos. Vão acontecer muitas situações atípicas como essas nos próximos 20 anos. Algumas delas são até bastante previsíveis. Eu lembro que eu trabalhei uma vez em um vídeo para o canal da revista Pesquisa FAPESP falando sobre o SUS, e os especialistas lá em saúde pública lá já estavam falando isso mais ou menos 1 ano e meio atrás, que, gente, vai aumentar a demanda do SUS, ponto, vai aumentar. Não tem como a gente conseguir manter os gastos congelados pelos próximos 20 anos. Então, essa situação atípica, desculpa, uma situação atípica bastante previsível, sabe? Se não essa específica, outras como essa. Pô, não quero furar teus olhos aqui, nem interromper a maneira como você está contando a história, mas eu lembrei agora, Sofia, de um debate entre o Boulos e o Kim Kataguiri na CNN sobre o teto de gastos. Você viu esse troço, não? Eu vi, mas mostra aí, achei ótimo. Né? Não é fato que não há outros países, há muitos países desenvolvidos com regras de teto de investimento, com regras de teto de gastos ao redor do mundo, inclusive na União Europeia, nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão. Você tem limitação, sim, dos gastos em relação não à inflação, mas muitas vezes em relação ao crescimento do PIB, em relação a outros indicadores. Em relação ao teto de gastos, é importante dizer aqui para que não fique a desinformação. Eu desafio o deputado a citar um país do mundo que tem na sua Constituição, nós estamos falando de algo constitucionalizado, uma regra fiscal que iniba crescimento de investimento por 20 anos. Desafio que fale aqui, que cite um e sustente. Né? Não existe, não vai conseguir citar, se citar vai produzir uma fake news aqui, porque não existe nenhum país do mundo que tenha isso. Agora, em relação ao desafio, de fato, não há outro país que coloca uma norma constitucional de teto de gasto. Pois é, não há. E aí, para pensar nisso, na esquisitice que é isso, né? Não tem país que tenha metido lá na Constituição assim, ó, não podemos gastar mais do que isso e vale assim por 20 anos, né? Porque nenhum país vai ser tão filha da puta com o seu povo, né? Aí não tem dinheiro nem para se precaver de desastres, por exemplo. Rola uma cagada como uma chuvarada dessa aqui do sul do Brasil, desliza a terra, não sei o quê. Não dá para furar o teto, deixa lá a estrada pela metade. Aliás, não dá nem para resgatar o corpo de quem foi soterrado lá, porque não tem dinheiro. Então, não é assim, não pode ser assim, né? Esse comportamento ou essa ideia é a ideia assim de uma elite predatória mesmo, né? A gente fica completamente desprotegido. É isso que o teto de gastos faz. E aí, sei lá, eu queria ver o pessoal pensar menos no teto e mais no piso. Não sei se eu estou me fazendo compreender. No piso mesmo, nas necessidades básicas. Básicas, tipo comer, tipo ter um teto sobre a cabeça, né? Doideira. Uhum. Mas e aí, Álvaro, como que eles planejam resolver essa questão do INSS? Eles planejam? Opa, parece que a minha internet está dando problema. A Sofia deu uma travadinha lá. Vamos ver se melhora. Baixar a resolução aqui. Voltou? Eu tô te vendo, Tá, vamos lá. Então, vamos ver vou voltar para a folha e ver o que eles propõem para resolver isso. Bom, olha lá, caso o tribunal dê sinal verde para pagar aposentadoria com crédito extraordinário, fora do teto, é isso, Sofia? Uhum. A intenção do governo é fazer uma análise criteriosa do valor que será efetivamente necessário, o que tende a ficar abaixo dos 22 bilhões e 300 milhões. O cuidado leva em conta a avaliação de que abusar de eventual precedente aberto pelo Tribunal de Contas da União poderia ser um tiro no pé. Por outro lado, eles falaram que ia precisar aí de 22,3 bilhões para resolver essa questão. E o que o pessoal está com medo olha, se a gente tem que primeiro avaliar se isso se vai ser necessário mesmo, porque se a gente liberar mais do que precisa, pode ser um tiro no pé. E seguindo adiante. Por outro lado, mesmo que o tribunal decida um verde à consulta, há dúvidas se os técnicos que
operacionalizam esses pagamentos aceitarão assinar o crédito extraordinário, uma vez que a jurisprudência do Tribunal de Contas está sujeita a mudanças até o efetivo julgamento das contas. O temor dos bastidores é ficar exposto a algum tipo de responsabilização. Nossa. Vamos lá, explico isso aí. O que eles estão com medo? É que os técnicos e gestores que vão operacionalizar esses pagamentos aí, eles respondem por isso com o próprio CPF. Então, qualquer irregularidade de normas fiscais, eles vão responder pessoalmente por isso. O medo é que, mais adiante, a própria quebra do teto de gastos seja enquadrado como uma irregularidade de normas fiscais. Então, existe um risco real aí de que, mesmo se sair esse dinheiro, os funcionários públicos que estão trabalhando mais lá na ponta possam ficar com medo de fazer os pagamentos, porque vai que acabe eu tendo que responder por isso mais tarde. Que é uma situação completamente absurda. Mas isso só serve para a gente para mostrar o tamanho da insegurança que essa questão do teto de gastos causa. É um elemento de insegurança jurídica generalizada no Brasil, essa merda. Só isso. Só isso.